tarde, turma! Continuando, então, vamos fazer a nossa segunda parte da nossa primeira aula, falar sobre diagrama de blocos, o que são, como que a gente consegue reduzir eles. Então, vamos lá. Começando, né? O que é o diagrama de bloco? O diagrama de bloco é uma representação gráfica de um processo ou o modelo que nós teremos de um sistema. Então, assim como nós vimos, né, no primeiro vídeo, que nós temos vários tipos de diagrama, o diagrama de blocos também entra como um para nos auxiliar, para a gente descobrir como que funciona esse nosso processo. Essa representação gráfica, então, serve para a gente solucionar um problema e a gente saber como que será o comportamento da nossa planta. Esse diagrama, assim como todos os outros, ele tem que ser disposto de uma ordem lógica, que a gente consiga atender, né, atingir o nosso objetivo, que é resolver o problema. Então, sempre, em todo tipo de diagrama, a gente sempre começa, né, com um problema que a gente quer resolver. Não que o nosso problema seja ruim, é o nosso objetivo final, né? O que a gente quer que o nosso sistema faça. Então, esse diagrama de blocos, ele vem, né, para servir para ter um foco no nosso processo lógico. Então, mais a nossa parte, né, de a gente conseguir relacionar as nossas entradas com as nossas saídas através dessa representação gráfica. E por que a gente começa com um diagrama de blocos? Porque nós iremos estudar sobre a função de transferência, que é a relação que nós teremos da entrada com a saída dos nossos blocos. Mas antes nós precisamos passar por essa representação gráfica. Então a gente consegue ver, né, que esse diagrama de blocos, ele vai ser através de pequenos sistemas, né? Então são subsistemas do nosso sistema como um todo, que vai compor o nosso sistema global, que a gente vai fazer esse nosso estudo. Para que a gente usa o diagrama de blocos? Para a gente analisar e melhorar o nosso sistema. O diagrama, né, então ele vai mostrar para a gente qual que é o fluxo do nosso sinal. Então, essa nossa entrada do nosso sinal, para onde que ele vai, como que vai ser o comportamento dele dentro do nosso controlador e como que ele vai agir dentro da nossa planta, como que vai ser a saída, como que vai ser esse tipo de realimentação. Então, aqui nós temos um exemplo de um diagrama de blocos, que é o que a gente utiliza sempre que a gente começa, e o diagrama que será a nossa base. Então, o que nós temos? Voltando até na nossa primeira aula lá, que a gente falou, né? Valor desejado, nosso set point, valor de referência. Então, nós temos aqui, ó, um valor de referência, que nós iremos fazer a comparação com o que a gente fez a leitura do nosso sensor. Esse valor de referência a gente joga para o nosso controlador, que aí pode ser um CLP, um Arduino, depende do que você está utilizando e qual que é o seu processo. Esse controlador, ele vai mandar uma informação para o seu atuador, ou seja, para a sua válvula, para o seu motor, para o seu servomotor, que vai atuar no seu processo, então vai atuar ali na sua planta. A sua saída vai ser medida pelo sensor e assim, dessa forma, você terá a realimentação. Então, aqui, esse diagrama de blocos é um exemplo de controle de malha fechada. Então, nós temos a realimentação dessa informação. E nós conseguimos ver, né, como que será o comportamento, né, de cada sistema. Então, o que o controlador vai fazer? Esse controlador vai pegar essa informação desse sensor e vai mudar o atuador, que vai mudar no nosso processo. Um dos controladores mais utilizados na indústria é o controlador PID. Nós teremos uma aula focada em controlador PID, o que é V, né, o que é esse P, o que é esse I, o que é esse D, mas só para a gente saber, né, que quando a gente estuda essa parte de controle, né, ele é realmente utilizado nas indústrias. Esse controlador PID, por exemplo, muito utilizado nas indústrias da parte de carro, né? Então, para fazer o controle ali de velocidade. Então, só para dar aquela curiosidade em vocês, para dar aquele foco para a gente chegar nas nossas próximas aulas. Vamos lá, então. Nosso diagrama de blocos, ele tem alguns componentes. Vamos ver quais são. Nós temos as nossas entradas e as nossas saídas. Vocês conseguem ver aí na imagem, né? Aqui é o nosso RS e CDS. Esse nosso S aqui, nós iremos estudar com mais profundidade na nossa próxima aula, que é a função de transferência. Então, nós temos a nossa entrada e a nossa saída.
O nosso sistema, então, que pode ser o nosso todo, então o nosso todo ali que envolve o nosso controlador, nosso atuador e também o nosso sensor, que foi definido em um só o nosso sistema, que tem a entrada e a saída. A junção somatória é quando a gente encontra essa bolinha aqui, ó, e nós conseguimos ver, né, que tem mais e menos. O que significa isso? Que nós podemos, né, fazer a comparação ali, ó, com a nossa entrada. Então, a gente vai ver, né, para descobrir o nosso erro, assim como pode ser um tipo de perturbação também. Então, a junção somatória aparece tanto para a gente ver a parte da nossa entrada, quando a gente quer juntar sinais, quando a gente tem algum tipo de perturbação do nosso sistema. O ponto de distribuição dos sinais, então, é se você tem uma entrada e você vai distribuir em vários subsistemas. Então, se você vai pegar essa sua entrada e jogar para vários tipos, para vários controladores, para várias linhas. Então, assim, você tem um ponto de distribuição desses sinais. Um exemplo muito utilizado que a gente vai utilizar é ótimo, né, turma? É um circuito RLC que nós fazemos aí a parte quando a gente estuda função de transferência, mas essa parte aqui é só para dar um gostinho. Então nós temos, né, uma entrada ali que será a nossa tensão, para a gente comparar com o que a gente consegue ver de circuitos eletrônicos, né? A nossa saída, que vai ser a nossa tensão ali do nosso capacitor, que a gente vai fazer a comparação, e os intermediários, que é a nossa corrente. Quando a gente coloca no teorema de Laplace, a nossa função vai ficar ali em função de S, e aí a gente vai utilizar na função de transferência. Então, o circuito RLC também a gente consegue colocar no diagrama de blocos, que é para a gente analisar como que vai ser esse comportamento. Mas não se preocupe, a gente vai estudar ele com mais calma. É só para a gente conseguir ver que também ele dá para ser utilizado para circuitos eletrônicos, tá? Vamos lá, focando na nossa aula de hoje, o que a gente precisa sair sabendo? Sair não, porque a gente não pode sair, mas o que a gente precisa ficar sabendo? Ó, nós precisamos ficar sabendo sobre o que é um diagrama de blocos, então já sabemos que é uma representação gráfica que a gente usa para conseguir analisar o comportamento do nosso sistema. O que a gente vai analisar? O nosso controlador, as nossas entradas, nossas saídas, como que funciona o nosso atuador, quem será o nosso sensor e como será o comportamento da nossa planta. Mas o que a gente precisa? A gente quer depois chegar em uma função apenas, que é a função de transferência, que é como será o comportamento geral desse sistema. Para a gente chegar em uma só, a gente precisa trabalhar de uma forma algébrica esse nosso diagrama de blocos. Por isso, o foco da nossa aula de hoje é como nós iremos trabalhar a álgebra desse diagrama de blocos. Então, vamos lá, ó. Vamos analisar aqui, nós temos várias regrinhas e depois eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, mas a ideia é a gente conseguir chegar em um bloco só. Vamos analisar um por um aqui de como que será a nossa álgebra, começando aqui pelo nosso primeiro. A nossa saída ela é dada por Y. Se vocês ouvirem um barulho, eu esqueci de falar, é um barulho do ventilador que está muito quente, tá, turma? Então aqui, ó, nossa saída é o Y. Nós teremos 3 entradas aqui, ó. Essas entradas pode ser o nosso valor desejado, pode já ter sido de uma realimentação, ou pode ser até mesmo de uma perturbação. E a gente consegue observar que elas estão ali em junções somatórias. Mas o que nós temos, ó? Nós temos aqui a nossa entrada A, nossa entrada B, que a gente não sabe, a gente não consegue determinar assim visualmente se é o que? Se é uma realimentação, o que é. Então aqui, ó, pode aparecer de várias formas. E aqui, nossa entrada C. Nós observamos que na nossa junção somatória, cada uma vai ter um sinal. Nosso A é positivo, nosso B é negativo e o nosso C também será negativo. Como nós temos junções somatórias, então a gente consegue somar. Para a gente saber como que é essa saída Y, é só a gente juntar e respeitar os sinais de cada entrada. Então, ó, o A positivo, o B negativo e o C negativo, que equivale à mesma coisa de nós juntarmos todos os que são negativos com os que são positivos. Então, vai dar o mesmo resultado. E nós podemos ter uma junção somatória que nós temos, ó,
positivo com 2 negativos. Então, na nossa junção somatória, a gente consegue ter ali 3 sinais de entrada e ter uma saída. Então, todos vão resultar, então os 3 são equivalentes e vão resultar que nós teremos A positivo menos B menos C. Então, isso aqui é a primeira regrinha que a gente vê, que quando a gente tem uma junção somatória, a gente obedece aqui, né, a parte dos sinais e consegue fazer essa união dessas entradas. Nossa segunda regrinha, nós temos aqui, ó, que se nós temos 2 blocos, então aqui, ó, o bloco nada mais é, né, do que essas representações aqui, esses quadradinhos. Então, se a gente tem 2 blocos, né, os dois ali tem essa função de G. Já adiantando, tá? A gente vai observar que nós temos G, aparece H também, que quando a gente tem a mesma letra, mas com o númerozinho diferente, se equivale ao mesmo subsistema. Então, por exemplo, G de 1 e G de 2 podem ser 2 atuadores. Então, a gente consegue fazer essa união. Se a gente tivesse G e H, seria diferente. Então, seria como um atuador e um sensor. Então, o jeito que a gente vai juntar é diferente. Então, nós precisamos observar a letra e também esse númerozinho. Como os dois equivalem ali ao mesmo subsistema, então G de 1 e G de 2, nós conseguimos aplicar essa regrinha. Qual regrinha é essa? Que quando nós temos aqui, ó, esses dois do subsistema, né, que são do mesmo, nós temos uma entrada e uma saída, nós não temos uma junção somatória, então nós não vamos aplicar aqui, ó, a parte de soma, mas nós iremos aplicar a multiplicação. Então, nós vamos multiplicar essa entrada A vezes o bloco 1, G de 1, vezes o bloco G de 2. Quando nós temos essa linha aqui, ó, nós chamamos de em cascata, blocos em cascata. E blocos em cascata, nós fazemos a multiplicação. Então, G1 vezes G2 vezes a entrada. Que é a mesma coisa se eu inverter esses blocos, então tanto faz, né? Seria também G de 1 vezes G de 2 vezes o A, que aí eu já formo um bloco só. Então, G de 1 vezes G de 2 é a mesma coisa deles estarem separados entre esses blocos, e eu tenho a minha entrada e a minha saída. Quando eu coloco aqui, eu quero deixar apenas em função da minha saída, eu vou ter G de 1 vezes G de 2 vezes o A. Vamos lá para o nosso próximo. Então, no nosso próximo, o que nós temos? Outra regrinha. Então, são regrinhas já definidas aí para o nosso diagrama de blocos. Nós teremos aqui, ó, uma função G de 1 e nós temos 2 entradas na nossa junção somatória. Então, o que nós vamos fazer? Quando a gente tem esse bloco, nós vamos fazer a multiplicação pela nossa entrada, né? O que nós temos antes. Antes desse nosso primeiro bloco, nós temos aqui 2 entradas, que estão numa junção somatória. Vamos agora respeitar as 2 regras que a gente viu anteriormente. Então, nós juntamos essas 2 entradas, A menos B, porque o nosso B é negativo, o nosso A é positivo, e fazemos a multiplicação pelo nosso bloco G de 1, que ficou ali em função da nossa saída, que é a mesma coisa. Então, equivale à mesma coisa de nós termos a multiplicação da entrada A vezes no bloco G de 1, positivo, junto na nossa junção somatória B vezes G de 1, numa junção somatória aqui negativo. Então, é como se a gente tivesse colocado o G de 1 em evidência. Então, a gente colocou aqui o G de 1 em evidência e teríamos o mesmo resultado. Então, aqui equivale à mesma coisa. Mas e se nós modificarmos aí o nosso bloco? Em vez de a gente colocar G de 1 aqui embaixo, nós colocarmos G de 2. O que acontece? Primeiro, a gente observa, nossa junção somatória, os dois estão positivos. Então, aqui nós teremos um valor positivo. O que a gente vai respeitar? A regrinha que a gente viu anteriormente. Então, nós iremos, se nós temos aqui um diagrama de blocos, né, um dos nossos bloquinhos, que a gente vai ter uma entrada, a gente vai fazer a multiplicação dessa entrada vezes
o nosso bloco, né? O que nós temos a função dentro do nosso bloco. Então, nós teremos a G de 1 mais, isso se a gente quer colocar em função da nossa saída, mais B vezes G de 2, que também é positivo. Assim, a nossa saída será G de 1 vezes A mais G de 2 vezes o B. Ok? Aqui nós colocamos em evidência o A menos o B, por quê? Porque o nosso G1, ele estava nesses dois blocos. Próximo, vamos lá, próximo, esse aqui, ó, o que nós temos? Nós temos que, esse aqui, ó, desconsiderem, tá? Isso aqui tá repetido, não vamos repassar. Então, esse aqui, vamos focar nesse aqui de cima, o que acontece nesse primeiro? Nesse nosso primeiro, nós temos um bloco e nós temos aqui uma parte que está indo para a nossa junção somatória. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Vamos lá. Nós iremos respeitar o que nós já vimos anteriormente. Então, nós iremos fazer a multiplicação desse aqui, desse nosso sinal. Então, A vezes o nosso G de 2. Então, nós fazemos essa multiplicação, que vai ser uma junção somatória. Então, aqui a gente vai fazer essa parte da nossa junção somatória. E nós também iremos fazer... Esse acho que foi muito agudo, desculpa. E nós iremos também fazer a multiplicação desse sinal aqui, da nossa entrada com esse nosso bloco, vezes esse outro bloco que nós temos, G1 dividido por G de 2. Então, não é como se a gente multiplicou aqui, ele não existisse mais, não. Então, esse sinal, ele vai entrar aqui e também será distribuído nessa linha. Então, esse sinal entrou aqui, vai para a nossa junção somatória, por isso que nós temos a G de 2, e nós vamos somar com a multiplicação em cascata desses dois aqui. Então, primeiro o sinal vai para cá, e depois o sinal vem para cá. Como se a gente estivesse colocando na parte de elétrica, né? Então, é como se a nossa corrente viesse aqui, a gente fosse somar, e a nossa corrente também passasse por aqui. Então, aí vamos colocar dessa forma para ficar mais fácil da gente compreender ainda. Então, aí nós fazemos a G de 2, positivo, porque nós juntamos na nossa junção somatória, mais a G de 2 vezes G1 dividido por G2. Porque quando a gente tem essa linha, nós fazemos uma multiplicação. Aqui, ó, cortei G2, aí ficou A vezes G1. Então, aqui nós temos A vezes G1. Resultando, então, que nós podemos colocar o nosso A em evidência. Então, se eu fizer A vezes G1 mais A vezes G2, é a mesma coisa, equivalente com esse nosso primeiro sistema aqui. O que nós ficamos, então? Que esse sinal, ele vai entrar para o seu bloco G1 e também vai entrar para o seu bloco G2. E ambos vão se juntar aqui numa junção somatória. Então, é como se a nossa entrada entrasse para um controlador e para o segundo controlador. E os dois depois, essa junção, né, desses dois sinais, fosse para sua saída. Então, esses dois sistemas são equivalentes. Por último, quando a gente fala dessa álgebra do diagrama de blocos, nós temos uma regrinha, que é a regrinha da malha fechada. Essa regrinha, ela sempre nós vamos seguir ela, tá bom, turma? Então, o que significa? A gente viu na parte das nossas álgebras que a gente sempre estava trabalhando, né? G1, G2, aí a gente pode achar G3, G4, que são sistemas que são iguais, né? Então, são atuadores e são sensores, ou são controladores, ou são duas plantas que vão se unir. Então, a gente pode fazer essa parte dessa redução. Entretanto, quando dentro do nosso bloco nós temos essas funções que se referem a parte de subsistemas diferentes, então um é um atuador, outro é um controlador, um é um controlador e um sensor, nós fazemos algo diferente para reduzir esse nosso bloco. Então, o que a gente aplica? A gente aplica a conexão de blocos em malha fechada. Essa conexão de blocos, então, como que a gente consegue perceber? Nós teremos nomes diferentes, né? Então, a gente vai ter G e H. Então, a gente pode achar... Geralmente, é G e H que se utiliza. Por quê? Porque se refere ao ganho, até que a gente vai ver
na próxima aula, sobre a parte ali de filtros da função de transferência, né? Então, o nosso G e o nosso H, que pode ser ali, repetindo, um controlador e um atuador. Então, o que a gente vai fazer? Nós teremos, então, sempre vai apresentar dessa forma, uma entrada, que seria aquele nosso set point lá, o nosso valor desejado, o que a gente quer obter. Aí vamos supor aqui que passou no nosso controlador, nós teremos uma saída e dessa saída vai realimentar ali o nosso sensor, que a gente vai fazer a comparação. Então, o que nós teremos? Como que a gente vai fazer essa redução? Para a gente chegar em um bloco só, lembrando, a gente está trabalhando aqui para a gente conseguir chegar em uma função só, até para a gente analisar esse comportamento em softwares. Então, quando a gente consegue colocar em uma função só, a gente consegue usar, por exemplo, o MATLAB para observar o comportamento desse sistema durante o tempo. Então, o que nós teremos? Nós ficaremos aqui com a nossa função que nós temos na parte de cima, nossa função aqui na nossa primeira linha, que é o nosso G, dividido por 1 mais G de S, que é a nossa função de cima, vezes a nossa função de baixo. Esse sinal será positivo quando a nossa junção somatória for mais e menos. Quando a nossa junção somatória for mais e mais, aqui será negativo, tá? Então, a única coisa que vai alterar, muitas vezes, é que nós encontraremos mais e mais. Então, aqui será negativo. Mas sempre que for malha fechada para dois subsistemas diferentes, nós aplicamos essa regrinha. O de cima dividido por 1, mais ou menos, o de cima vezes o de baixo. Beleza? Então, vamos lá, vamos para a parte de redução do diagrama de blocos. Eu vou pausar aqui, porque já tem aula, já ficou com 21 minutos. Vou pausar e fazer a próxima da parte de redução. Então, assistam a terceira parte.